A Arca da Aliança e o seu propósito. Como analisado acima, temos tipificado a arca em não um contexto apenas. Vemos que no Antigo Testamento Deus dispôs a revelação da verdade divina em 3 diferentes arcas, todas indicando um sentido de preservação. A primeira arca mencionada nas Escrituras é a arca de Noé, como está em Gênesis 6, 13 ao 9. Esta arca foi fabricada com madeira de cipreste e revestida de piche por dentro e por fora. O conceito de preservação é evidente nessa arca, pois nela foram preservadas as vidas dos animais e de 8 pessoas, salvando-as das águas do juízo e da morte, como testifica a epístola de 1 Pedro 3:20. A segunda arca mencionada no Antigo Testamento foi preparada para preservar a vida de um bebê, ou seja, Moisés. E a chamaremos aqui de Arca de Moisés. Êxodo 2, do 3 ao 6. Esta arca era feita de junco e vedada com piche por dentro e por fora, assim como a arca de Noé. Aqui também podemos notar que a arca foi usada para preservar o bebê Moisés das águas da morte. É interessante notar que a palavra hebraica tebá é usada para se referir a essas 2 arcas, significando literalmente caixa, baú, embarcação ou arca. A terceira arca referida na Bíblia é a Arca da Aliança. Ao mencionar esta arca, a Bíblia emprega uma palavra hebraica totalmente diferente, aro, que significa baú ou arca, especificamente. Mas também carrega uma série de outras conotações. Em Gênesis 50, 26, esta mesma palavra é usada com relação ao caixão ou sarcófago de José. Já em outra passagem, em 2 de Reis 12, 10 e 11, encontramos essa palavra usada em referência a uma caixa, cofre, para guardar dinheiro. Porém, essa palavra é usada com mais frequência em relação à Arca da Aliança. A Arca da Aliança é mencionada no Testamento Antigo com vários títulos ou nomes diferentes. Ela é chamada de Arca do Testemunho, Arca da Aliança do Senhor, Arca do Soberano, o Senhor, Arca do Senhor, o Soberano de toda a terra, a Arca de Deus, 1 Samuel 3:3, Arca Sagrada, 2 Crônicas 35:3, Arca de tua fortaleza, Salmos 132:8, Arca da Aliança de Jesus, Juízes 20:27, Arca da Aliança, Josué 3:6, Arca do Senhor, Juízes 4:11, Arca do Deus de Israel, 1 Samuel 5:7, Arca de madeira de acácia, como vemos em Êxodo 25:10.
A arca da aliança era feita de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. Essa arca também trazia a ideia de preservação, que pode ser claramente percebida no episódio da travessia do Rio Jordão pelo povo de Israel. Enquanto a arca guiava o caminho, os filhos de Israel foram preservados das águas do Jordão, ou seja, salvos da morte. Preservação. Além disso, a ideia de preservação também pode ser aplicada com relação às tábuas da lei, aos vasos contendo o maná e a vara de Arão que floresceu. Objetos guardados, como sabemos, dentro da arca da aliança. Disse Deus: faça uma arca. Êxodo 25:10. Em Êxodo, Deus expressou o desejo de viver entre seu povo, chamado e escolhido. Assim, Deus deu instruções a Moisés para construir um santuário onde ele pudesse habitar no meio deles. Deus disse a Moisés para fazer tudo segundo o modelo revelado a ele no monte. Por quê? Porque em cada detalhe da construção, nas próprias instruções, nos materiais, nas dimensões e cores, Deus ocultaria verdades divinas e eternas. Assim, no versículo 10, Deus começa pela arca de madeira de acácia. Essa arca provavelmente é a peça mais importante em todo o Antigo Testamento. Na verdade, é a única peça que habitou em 3 diferentes tabernáculos ou santuários. Há aproximadamente 185 referências à arca no Antigo Testamento, e em todas podemos perceber o quanto Deus a considerava importante. A primeira referência à arca aparece, como já disse, em Êxodo 25:10, e a última menção a ela no Antigo Testamento se encontra em Jeremias 3, versículos 14 ao 16. A última referência à arca na Bíblia está de fato em Apocalipse 11:19, já no Novo Testamento, onde a verdadeira arca da sua aliança é vista no céu. Mas por que Deus começa exatamente com esta arca ou baú de madeira revestido de ouro? Porque Deus designou especificamente esse objeto do santuário para ser construído em primeiro lugar? Para se compreender isso melhor, devemos começar analisando o que esta arca representa. A arca da aliança do Senhor representa o seguinte. Primeiro, a arca representa o trono de Deus na terra. Segundo, a arca representa a presença de Deus em Cristo, pelo Espírito, no meio do seu povo redimido. 3. A arca representa a glória de Deus, revelada na ordem divina e na adoração. Em quarto, a arca representa a plenitude da divindade, revelada no Senhor Jesus Cristo. Vemos Colossenses 1, 19 e 29. O que a arca representa para Israel no Antigo Testamento, Jesus Cristo é para a sua igreja, o Israel espiritual no Novo Testamento. Deus começa a revelação do seu santuário por Ele mesmo. Como vemos em Gênesis 1:1. No princípio, Deus. Deus começa no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, na sala do trono, com a Arca da Aliança.
Era sobre esta peça que o sumo sacerdote espargiu o sangue de expiação uma vez por ano. Era a partir dessa peça que a voz de Deus falava com Moisés, o legislador, e com Arão, o sumo sacerdote. Todos os outros objetos ocupam, sim, um lugar secundário em relação à arca do Senhor. Se a arca da presença de Deus fosse removida do tabernáculo, vimos isso acontecer com o tabernáculo de Davi, tudo mais perderia o sentido, pois sem a presença do Senhor na arca e no propiciatório, todos os rituais perderiam seu significado e poder. A adoração de Israel era dirigida somente a Deus, que habitava sobre a tampa da arca, ou propiciatório, e cujo trono estava sobre os querubins. Deus começa com Ele mesmo, por onde deve começar, pois somente Ele existe desde a eternidade. Isto é uma representação da arca de Deus. Deus, que habita na eternidade, tornou-se carne e habitou. Ou como diz João 1,14, tabernaculou entre nós. Deus parte primeiro com o seu trono, a arca da aliança, e prossegue pela graça em direção ao homem através do lugar do sacrifício, o altar de bronze. Para o homem se aproximar de Deus, deve seguir o caminho inverso, contrário. O homem principia o caminho a Deus pelo altar de bronze e passa pela experiência da cruz e do sangue antes de se aproximar da arca, da glória de Deus. Esta é a verdadeira imagem da arca de Deus. Se Deus não buscasse primeiramente o homem, este certamente não teria acesso de forma alguma ao beneplácito, a santa e poderosa e misericordiosa graça de Deus. Qualquer homem que tentasse vir diretamente à presença de Deus, sem que fosse através do sangue, seria morto. Deus tem padrões, e a violação do padrão de Deus significa morte. A arca e tudo o que ela contém são representações da santidade de Deus. O altar de bronze é necessário por causa da natureza pecaminosa do homem. Mas devido à provisão de Deus no altar de bronze, há um dia em que o sumo sacerdote pode entrar além do véu até o trono de Deus. Vemos isso em Hebreus 9. A arca deveria ser de madeira de acácia. A madeira de acácia, provavelmente, vinha das árvores de acácia, que ainda eram comuns no deserto do Sinai. Já vimos em outra colocação nas 7 alianças que a acácia tinha algo a ver também com a sarça ardente e certamente com o lugar da habitação de Deus. A árvore de acácia cresce no deserto em condições áridas e produz uma goma medicinal. A madeira desta árvore é resistente, de cor marrom alaranjada e extremamente durável, dita por alguns incorruptível. A versão da Septuaginta do Antigo Testamento traz a expressão que acabei de dizer: incorruptível, não deteriorável. Um paradigma para nós inexpugnável, ou seja,
não se transpassa essa linha. Porque se ela revela o corpo de Cristo, este foi verdadeiro homem e verdadeiro Deus, incorruptível no ser e no viver. Dessa forma, esta madeira representa de modo apropriado essa humanidade sem pecado do Senhor Jesus Cristo. Isaías 53 nos dá um parecer. Ele era como uma raiz saída de uma terra seca e não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Ou seja, olhando para ele, beleza nenhuma víamos para que o desejássemos. Em meio às más condições do deserto, de corrupções e maldade, ele permaneceu incorruptível, puro, irrepreensível em sua natureza e em seu caráter. Essa madeira também se refere a Cristo como sendo o renovo, revelado através do Antigo Testamento. Deus continuamente prometeu levantar um renovo justo para governar sobre seu povo. Isaías 4:2, 11:1, Jeremias 23:5, Zacarias 3:8 e 6:12. As medidas e proporções, reitero, são de grande simbolismo e significado. As medidas da Arca da Aliança sugerem um significado espiritual em seus números. As medidas da arca em hebraico são 2,5 côvados de comprimento e 1,5 côvado de largura, tendo 1,5 de altura. A tampa do propiciatório, ou o propiciatório, se ajuntava perfeitamente sobre a arca. Justaposta sobre a arca, ela tinha proporções perfeitas. Abaixo deste áudio poderá se ver um diagrama mostrando algumas das configurações numéricas. Ao fim, veremos que os 3 objetos, um no pátio, outro no lugar santo e outro no lugar santíssimo, tinham a mesma altura e representavam a mesma verdade. Somente quando chegamos ao sacrifício de sangue, a grelha do altar de bronze, tem 1,5 côvado, é que podemos ir para o propiciatório, que é o lugar de misericórdia, na Arca da Aliança, 1,5 côvado. E então podemos ter comunhão na mesa dos pães da presença. A mesa, 1,5 côvado. Através dos números 3, 5, 6, 8, 10, 12, podemos compreender o significado da verdade cumprida no Senhor Jesus. Vejamos. 3. Jesus Cristo é Deus. 5. E a graça de Deus personifica. 6. Ele se fez homem. 6 é o número do homem, tornando-se numa só pessoa, o Deus homem. 10. Somente ele poderia cumprir perfeitamente a lei, a ordem de Deus. Ele foi julgado pelos nossos pecados, por nossa quebra da lei. Lembrando que nas tábuas da lei haviam os mandamentos, ou seja, 10. O 12. Nele será manifestada a perfeita e eterna ordem de Deus, o governo
perfeito. Ele escolheu 12 apóstolos.